Após a ocorrência das suas tragédias, talvez cerca de 210. Então, Jó, ele tem antigo. Então, primeiro, o autor de Jó é Jó. Segundo, Jó é uma pessoa real. Aonde que ele viveu? Lá na terra de Uz, lá no mar Mediterrâneo. Quando que foi feito isso? Quando que mais ou menos Jó viveu? Lá na época de Abraão, Isaac e Jacó, há 2000 anos antes de Cristo. Tranquilo? Bom, tópico agora é o 2, a estrutura literária do livro de Jó. Essas partes mais técnicas eu vou ser um pouco mais rápido para a gente chegar, porque o justo sofre, que tem umas coisas muito interessantes para a gente aprender. Então, a estrutura do livro de Jó é como se fosse uma prosa. Sabe o que é uma prosa? Estou conversando, vai e volta. É uma prosa e uma poesia. Aí por isso que muitas pessoas que são cristãs, quando pegam a Bíblia primeiramente vai ler, elas acham que é um conto de fadas, é um conto assim. Ele é um livro poético. Apesar dele ser um livro poético, ele traz tantas revelações para a gente. Quando eu fui lendo o livro de Jó, eu convido a ler de novo. Você é tão impactado, porque Jó, ele faz tantas perguntas, e as pessoas respondem, né? É uma prosa, tipo, pessoas conversando, e é um livro poético. Ele traz algumas metáforas. Sabe o que é metáfora? Sabe o que é metáfora? Metáfora é que fala assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Então, alguns exemplos, né? Metáfora é um sentido figurativo. Lembrei até do seu Madruga. Lembra do seu Madruga? Perguntou para ele o que era metáfora e ele respondeu outra coisa. Mas é mais ou menos isso aí, querido. Então, a estrutura do livro de Jó. Primeira coisa, Jó, ele passa por uma crise. Lá no capítulo 1, do 12 ao 13. É uma crise que ele começa a passar, querido. Ele tem uma crise. Depois, ele começa a buscar o sentido dessa crise. Por quê? Começa a se questionar. Eu me identifico. Eu acho que eu começo a raciocinar. A gente começa a questionar muito. Então, primeiro ele tem aquela crise, ele quer entender por que daquela crise. Por que, Deus, eu estou passando por isso? Mas por que daquilo? E ele começa a buscar isso. Depois, tem um raciocínio. Ah, deve ser por causa do... Ah, isso deve ser porque eu não orei de... Ah, isso deve ser porque eu não estou indo... Um exemplo, sabe? Então, primeiro é uma crise, depois ele começa a buscar isso, depois ele começa a raciocinar, tanto ele como os amigos. Né? O quarto, resposta. Ele começa a ter respostas. Mas quem é para ele? Quem vocês acham que responde? Deus. Deus responde. Então, por mais que nós tenhamos, mais que nós tenhamos um monte de dificuldade, Deus vem e nos responde. E depois tem um desfecho. Passei por uma crise, eu busquei, eu tive alguns, né? Depois eu tive algumas respostas de Deus e Deus ele vem e faz um desfecho. Toda a história de Jó. Passo por essas coisas. É uma bênção. Bom, então essa é a estrutura do livro de Jó também, ele se reparte em 4 cenas. Quantas cenas? Ele divide em 4 cenas. A primeira cena, que eu acho muito bom e maravilhoso, é a cena 1. Jó e sua família. Antes das aflições. Começo a lembrar até de alguns crentes, né? Eu não tinha tribulação. Era uma paz. Quem já ouviu isso? Eu vou para o mundo que é bem melhor. Já ouviu isso? Porque na igreja eu só passo dificuldade. Eu, queridos, antigamente, particularmente, né? Eu tinha uma dificuldade, eu aprendi muito grande com as coisas de Deus. Porque quando eu entrei na igreja, me converti, passando um tempo, eu comecei a fazer a obra do Senhor. E eu tinha comigo assim, toda vez, quando eu fazia a obra do Senhor, acontecia algo de ruim na minha vida. Aí eu falava assim,
Porque toda vez quando eu faço algo, algo de ruim está acontecendo. E aí eu começava comigo mesmo, tendo essa questão dessa crise. Você passou por isso? Eu tinha essa crise existencial, né? Eu tinha essa crise. Falava, não vou fazer o teatro, porque quando eu fazia, alguém da minha família adoecia, algo acontecia. Eu começava a fugir de Deus. Eu não conseguia entender os problemas. Aí talvez como pessoas novos convertidos, talvez até pessoas que são mais antigas passam por esta crise. É melhor eu estar fora da igreja, porque na igreja só tem... Você ouviu isso? É uma luta, né, queridos? Então, Jó, antes das aflições dele, ele era o quê? Próspero. Segundo, ele era piedoso, dedicado. Terceiro, ele era religioso, né? Íntegro para com... Bom, cena 2. A primeira cena, ele era próspero. Antes das aflições, ele era religioso. Mas aí, entra uma pessoinha no meio da história. Quem é? Chifrudo. O chifrudo entra e fala assim, Deus, a boca aí, ó. Ele serve o Senhor, sabe por quê? Ele tem carro, ele tem fazenda, porque a família dele não tem doença. Por isso que ele serve o Senhor. Ele serve o Senhor, Deus, por interesse. Quero ver, Deus, toca no físico dele. Dá uma doença de Covid para ele que eu quero ver. Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu quero ver se esse caboclo vai permanecer fiel, Deus. Ou se ele vai murmurar, ou se ele vai reclamar. Dá um probleminha para ele, Senhor. Eu quero ver se ele permanece fiel ou se ele, foge. Então, a segunda cena é o diabo entrando na vida de Jó. Satanás entra na presença de Deus, faz um monte de questionamento a Deus, né? Deus, então, permite Satanás provar a Jó, para mostrar. E Jó faz o quê? Retém a sua integridade. Queridos, quantas pessoas não caem ou não caem hoje por isso? Quando o diabo traz problemas para elas, o que fazem? Nós estamos percebendo hoje a pandemia, né? Ela é um exemplo de realmente, se você está persistente, faz sentido. Nós temos percebido a igreja com poucas pessoas, porque elas não estão conseguindo lidar com os problemas. Elas não estão conseguindo lidar com as suas dificuldades. Parece que as pessoas elas não foram preparadas para o que está vivenciando hoje. Isto é na igreja. Ontem eu tive que ir no shopping para comprar um negócio, estava cheio de gente. Na 44 tem nem como andar, né? Tem como andar na 44? Começa a pensar, né? Mas por que será que não é? Então, a primeira cena, Jó, ele é ali próspero. A segunda cena, o diabo entra e fala, toca, Deus, toca nesse caboclo aí que eu quero ver. A terceira cena, tem uns caboclos chamados que é amigo. Famosos amigos. Então, os amigos entram e começam a questionar Jó. Só que Jó é tão... A paciência de Jó começa a acabar, de certa forma. Né? Aí nós temos aí amargas e infrutíferas discussões. E ele entra na discussão. Quando as pessoas estão passando por alguma dificuldade, os amigos chegam para falar um monte de coisa, para te ajudar a quebrar. E eu lembro da história de Jó questionando, mas ninguém ajudava, só acusava o coitado. Não é verdade? A gente recebe tantas acusações, mas a ajuda tão pouco. Tão pouco. Então, a cena 4, o Senhor vem e responde. Então você passou por crise, o diabo entrou, mas depois Jó vem e te responde se você manter integridade. Deus vem e responde a Jó com palavras. Jó confessa, né? Começa a falar com Deus. O Senhor fala pela segunda vez. Depois Jó tem novamente uma confissão. E aí nós temos um fecho maravilhoso. Então para a gente recordar o que a gente aprendeu, quem escreveu Jó? Jó. Quando foi isso? Lá na época de Abraão, Jacó e Isaac.
Aonde que foi isso? Na terra de Uz, certo? Como que é a estrutura do livro de Jó? Uma poesia, né, um conto, e a gente está vendo agora as cenas. São 4 cenas. A primeira ele era feliz, estava tudo de boa. A segunda, o diabo entra e fala: toca nessa felicidade dele que eu quero ver. Toca nessa felicidade dele que eu quero ver, né? Então o diabo entra, aí os amigos entram para dar palpite, e nem sempre são bons, mas Deus vem dar a resposta. Ok? 4 cenas. E agora nós vamos entrar na última parte, que nós vamos ganhar um tempo mais para falar sobre isso, que é a famosa pergunta: por que os justos sofrem? E aí eu quero fazer mais perguntas. Por que os ímpios prosperam quanto os justos? Vocês acham? Por que que os ímpios eles prosperam quanto tem muito pobre que é honesto, né, que é humilde, que é trabalhador, que é uma pessoa de Deus, e ele não parece muito. Vocês acham que parece um contraponto, né? Se eu que te sigo, sou fiel, que sou honesto, né, e tal, por que que eu, né, ando no ônibus baixo das pessoas que está com CC, que sou baixinho, enquanto aquele caboclo ali que adultera, aquele caboclo ali que faz tantas coisas ruins, está lá no carrão, no ar-condicionado, e eu aqui nesse ônibus, nesse calor danado, ainda com mau cheiro. E alguns soltando aquilo que deve. Já fez essa pergunta? E as pessoas começam: por que Deus? Eu te dou o dízimo. Por que Deus? Eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu vou para a igreja, eu faço a tua obra, mas eu estou ainda aqui sofrendo. E aquele caboclo ali, olha lá, tem 2, 3 mulheres, e ele só prosperando. As pessoas começam a olhar para o outro, né? Assim, não. Então, uma pergunta que ele fazia. E outra pergunta: o sofrimento são consequências dos nossos pecados? Sim? Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. A maioria que acha que sim. Você acha que você está, que alguma coisa que passou na sua vida é por causa do seu pecado. Inclusive, isto é um dos grandes questionamentos do livro de Jó. Inclusive, isto é justamente o que os amigos dele. Mas aí a gente tem uma pergunta: todo mundo é justo? Existe um justo? Será que realmente, será que todo mundo é justo assim, o suficiente? Aí entra os amigos de Jó. Então você está pecando, será que você não é justo porque está passando por isso? Então, afinal de contas, o que é isso? Por que sofre? Por que, que as pessoas que são crentes sofrem? E aí, não é isso, né? Nós já vamos responder. Outra pergunta: as bênçãos que nós recebemos é uma espécie de uma troca? Eu faço algo para Deus, logo eu recebo o favor de Deus. Logo, como eu faço algo para Deus, tudo na minha vida vai melhorar. Porque eu sou fiel, né? Eu não preciso poder ter doença, porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Logo, se eu faço algo para Deus, se eu trabalho na casa do Senhor, a minha vida precisa de bênção. É um dos outros grandes. São coisas que as pessoas começam a questionar, e Jó também. Então vamos aprender. Abrem aí Jó, capítulo 2, versículo 3. É aberta no livro de Jó, né?
pela prova, dando glória a Deus. Se eu estou passando por dificuldade, será que eu estou agradando o coração de Deus? Ou será que eu estou reclamando? Ou será que eu estou fazendo algo que não é da vontade? Ou será que eu estou afastando? Então é primeiro para o diabo tentar derrubar você. Segundo, para colocar pessoas do seu lado, para ver se você realmente é fiel ou não, para ver se quem é seus amigos. E terceiro, para o Senhor. É um privilégio que temos como filhos para ajudá-lo a cumprir algum propósito. Fala comigo assim: todo sofrimento tem um propósito. Tudo que nós passamos, queridos, tem propósito. Todo sofrimento tem um propósito. É uma oportunidade para confiar quando não entendemos. Não entendo. Passando. Aí é a hora da gente pôr a nossa fé em prática. Será que nós estamos colocando a nossa fé em prática? Será que nós estamos confiando? Ixi, como eu passo por isso, querido. Como eu passo por esse teste da prova de tentar confiar mais em Deus. E aí, justamente, a gente entende que é aprovação, porque a gente fala assim: Deus, eu não estou entendendo por que eu estou assim. Por que está acontecendo isso comigo? E aí, será que nossa fé é para entender se nós confiamos ou não? Deus, é uma oportunidade para a gente revelar a resposta. Bom, segunda coisa, é uma vontade diretiva. O que quer dizer isso? Soberania e propósito de Deus em nós. Agora vamos entender uma coisa, uma diferença. O sofrimento do crente e o sofrimento do ímpio. Se eu sou crente, se eu sou justo, né, perante Deus, então Deus está trazendo um propósito para nós ali, para cumprir um propósito dele, para glorificar o nome dele. Eu lembro muito bem de um versículo que fala sobre essa questão, né, que vontade há ou que glórias há de eu amar só quem me ama. Eu preciso amar o meu inimigo. Então, se tem uma pessoa que está pisando no seu pé, se tem aquele vizinho ali, né? E aí você não ama ele, né? Então, se você não ama ele, isso não glorifica a Deus. Agora, se aquela pessoa é seu inimigo, você ama, né? A pessoa bateu na sua cara e você deu a outra face, você glorifica a Deus. Nós precisamos amar os nossos. É fácil? Não, né, Isaac? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos aprender. Então, se alguém, eu aprendi, mas isso é uma técnica mais ali do RH, mas que faz um pouco de sentido aqui. Quando alguém começa a gritar com você, tal, você fala com educação, com amor. Sabe o que vai acontecer? Logo. Quem já fez esse teste? Agora, se você dá o troco, começa a gritar mais alto e beber, aí o negócio fica. Agora, se você fala com educação, fala baixinho, você faz o oposto dessa pessoa. Se essa pessoa pisou, né, no seu pé, no seu calo, você faz o oposto, essa pessoa entende algo. Nossa, aquilo ali com a benta, olha como ela está tratando. Ela ali é cristã. Mas olha ali o outro fulano da mesma igreja, olha como ele está tratando aquele. Ele ali, eu acho que ele é demo. Aquele ali, ele é um falso no meio da igreja. Então, por que o justo sofre? Vontade permissiva de Deus e algumas outras coisas. Como decorrência da queda de Adão. Como decorrência do quê? Da queda de Adão. Pecado. Segundo, como consequência dos nossos próprios atos. Aquilo que eu falei. Vamos dar um exemplo. Eu não estudei, eu não tenho experiência nenhuma, eu já tenho 40 anos, não procurei estudar, não procurei me desenvolver e estou desempregado procurando emprego. Aí chego lá na porta de um lugar, de uma empresa e falo, eu quero um emprego de gerente. Experiência que você tem? Aí eu terminei a 4ª série do ensino fundamental. Você quer trabalhar aqui com o quê? Com gerente. Deus,
Me dá esse emprego. Aí você perde a oportunidade porque você não tem experiência. E aí você começa a culpar a Deus. Você começa a falar assim, eu estou passando essa prova, Senhor, mas você não quer saber de estudar, você não quer saber de aprender, você não quer saber de desenvolver. Quem é o culpado nessa história? Você mesmo. Então é consequência dos seus próprios atos. Outro exemplo, para os casados, né? Você trata a sua esposa gritando, você não trata ela com carinho, você briga o tempo todo, e aí você maltrata ela, faz um monte de coisa. E ela simplesmente fala assim, eu não quero viver com você mais. Deus, eu estou passando numa prova, o meu casamento. Aí agora você começa a agir, né? Você começa a orar, mas você não muda os seus atos. Você não muda os seus atos, como que age com ela, como que você fala, se você ajuda em casa, se você faz isso ou aquilo. A culpa é de quem? De você. É consequência do quê? Seus atos. Você precisa mudar os seus atos. Então não adianta, por mais que eu ore, por mais que eu leia a Bíblia, eu posso fazer campanha, ir num monte, mas se eu não mudar os meus atos, não vai adiantar, o seu casamento vai continuar em dificuldades. É importante orar? É, mas eu preciso mudar os meus atos. Oração sem ação não tem efeito. Repete isso comigo. Oração sem ação não tem efeito. Concordam? Faz sentido? Quem me deu um sinal ali, eu não gostei não. Como represália do diabo. Como possuidores do Espírito Santo. Como instrumento útil para Deus. Bom, porque o justo sofre, Deus acompanha o nosso sofrer. Deus reverterá as bênçãos e as aflições. Tem que correr aqui, tá? Porque o justo sofre? Os amigos de Jesus. Para ver aquilo que a gente falou, para testar quem realmente são os amigos. Ele faz Bildade e Zofar chorar e chora. Às vezes, querido, é melhor ficar calado. Se você falar. Porque tem muitas pessoas que querem, né, ser Deus na história. Eu falei, você está passando por isso, por isso, por isso. Será que é isso mesmo? Talvez você pegou um texto fora do contexto, na Bíblia, e está dando o seu pré-julgamento. Cuidado. Temos que ter muito cuidado. Porque o justo sofre? Os justos e injustos sofrem. Repete comigo. Justos e injustos sofrem. Esse sol quente aí está sobre os justos? Está sobre os pecadores? É a mesma. Não, Deus, eu sou santo, então esse sol vai estar só sobre aquele caboclo ali, que ele é um pecador adulto. Racha ele, Deus de calor. Comigo você põe uma nuvem aqui, ó, e eu fico debaixo da nuvem na sombra. Será que é assim, querido? Não é. Então, justos e injustos sofrem. Porque todos estão na mesma terra, passando pelos mesmos efeitos. Pode vir aqui uma tempestade, todo mundo passa por uma dificuldade. Justos e injustos prosperam. Justos pode prosperar sim ou não? Sim. Ímpio pode prosperar sim ou não? Sim. O ímpio, ele estudou, ele trabalhou, ele fez curso, ele trabalha, ele faz um monte de coisa, ele está prosperando, né? Por quê? Porque ele ali, ele fez tudo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, olha o que é que ele tem, é o carrão daquele cara. Mas vai ver o que ele fez. Passou até tarde trabalhando, estudando. Aquilo ali é resultado do seu fruto, muitas vezes. Mas também pode ser do seu pecado. Mas justos e injustos prosperam. Outra coisa, porque o justo sofre, a dor se aproxima de mim. Ah, só quem sofre sabe. Eu mesmo, quando eu estou passando por dificuldade, eu já passei, né? Primeira coisa que eu faço é ir lá para Deus chorar. Deus, e começa a chorar. E aí isso me aproxima de Deus. Às vezes, querido, a pessoa está ali na igreja, está tão distante. Aí Deus vai falar, peraí, que eu vou fazer esse caboclo vir mais próximo de mim, que eu estou precisando falar com ele. Vou dar uma dificuldade nele, aí ele vem para perto de Deus. Nessa pandemia, talvez, quantas pessoas também não vieram para Deus? Quantas pessoas? Deus. Então, a dor faz com que a gente se aproxime. Ou não?
uma coisa, a situação de Jó. Jó, ele foi ali ferido financeiramente, ferido emocionalmente, ferido fisicamente. Pensa, querido, eu estou desempregado, sem dinheiro, estou sem mulher, meus filhos morreram, né, emocionalmente, e para acabar com tudo eu ainda estou doente. Mas eu conheço. Então, perdi toda a minha família, estou na sarjeta. Faz lembrar também, sei que estão perderam família, não têm o que comer, né, estão passando por dificuldade e ainda doente. E ainda você ou nós, alguém, pode chegar e falar assim, esse aí está aí na rua, sabe por quê? Só quer viver drogado. Talvez ele vai para as drogas porque é uma forma dele tentar se aliviar. E a gente não entende. Esse daí só quer viver na rua. A gente começa com pré-julgamento, mas vai ver o caboclo está sofrendo. A família abandona ele. Eu tive a oportunidade de ir. Qual é o nome daquele lugar ali em Aparecida? Gente? Eu esqueci o nome. Tive a oportunidade de ir lá. E eu conversando com o Senhor, ele falou assim, minha esposa não veio me visitar. Meus filhos não vieram visitar. Só você me veio aqui me visitar. Todo mundo me abandonou. Já é a terceira ou a quinta vez que eu estou aqui. As pessoas da família dele tomaram o ódio dele. Ódio. Aí, o pessoal lá do nome, centro de recuperação, eles falaram que eu tinha que resolver. Eu falei assim, mas ele tem família. Não, mas a gente liga para a família dele não querem saber dele. Então, a gente começa a julgar, mas ele está aí e a família abandona. Então, Jó passou por 6 exemplos de provações de Jó. Você já passou por alguma? Ou está passando? Várias, né? Eu lembro de Paulo. Paulo era fiel e ele ainda tinha um espinho na cara. Né? Que tipo de provação você aprendeu sobre o livro? Paciência, perseverança, sabedoria. O que mais? Hã? Fidelidade, discernimento das coisas. Tá, né? Nem tudo é amigo. Tanta coisa, né? Vamos ver a primeira provação de Jó. A crise do não possuir. Ah, eu não possuo. Não. Ele primeiro teve essa crise. Ele perdeu as coisas. Perdeu tudo que tinha. Então, a primeira coisa que ele tinha, a primeira provação dele era do não possuir. Eu não tenho um carro, é por isso que eu ando de ônibus nesse calor. Eu tenho dificuldades, né? Eu tenho 40 anos, até hoje eu não casei. Vou ficar para titia. Estou dando um exemplo. Eu sou uma mulher aqui que nunca tive filhos. Não possuí. Esta foi a primeira crise de Jó. Como que ele reagiu à situação? Lê lá Jó, capítulo 1, 21. É bonito esse aqui, hein? Jó, capítulo 1, 21. Já está aí no livro de Jó? Quem pode ler para mim? Eita! O Senhor me deu, o Senhor tirou. Aí a pessoa fala, foi o diabo que me tirou. Devolve tudo que eu quero, diabo. Restitui agora. Às vezes não foi o diabo, querido. Ou foi por permissão de quem? De Deus. Em vez da pessoa glorificar o nome do Senhor, o que ela faz? Murmura, reclama e fala, eu quero que nenhum menino me mate. Eu quero e me dá agora. Jó falou, Deus me deu, Deus te é tudo dele. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a gente pode aprender com Jó, gente. É forte, não é? Bendito seja o Senhor. Segunda provação, crise da doença. Então ele teve a crise do não possuir e essa segunda provação do que? Da doença. Vocês que são
forma, né? Passando por essa. Será que elas estão glorificando a Deus? Será que elas estão orando e agradecendo a Deus por talvez até por essa questão da doença e entender isso? Ou será que elas se afastaram de Deus? Olha como Jó reagiu. Ou Deus. Sabe, tanto quem passou aqui por coronavírus, sabe? Será que quando a gente estava na quarentena, a gente estava murmurando e reclamando, ou a gente estava buscando mais Deus ainda? Era o momento que a gente estava só, né? A esposa sabe disso, que quando eu estava só, o que eu estava fazendo? Lendo o livro de Jó inteiro, não era? Li o livro de Jó inteiro, acho que foi 3 dias, não foi? Rapidinho. Eu não estava lendo, querido, porque eu não estou enxergando direito, eu estava ouvindo. Toquei lá e fiquei ouvindo, porque eu também estava muito bom. Pode falar. 8 vezes. Então, a dor, ela vai fazer o quê? Ela vai nos aproximar de Deus. Mas tem gente que está doente, ela começa a reclamar e ela afasta de Deus. É o momento que o diabo começa a atacar, né? Então, a terceira provação, crise no casamento, crise familiar. Talvez você que está em casa está me ouvindo, talvez você que está aqui. Qual é a crise? Dor física, a dor do não possuir, ou a crise? Como que Jó reagiu? Dê aí 2:10. 2:10. Como falas uma louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová. Texto. Uhum. Que é a hora que a família, os mais próximos, começam a nos provar. Já contei isso. Quem ficou contra mim foi minha família inteira. Nunca vou esquecer desse dia. Já falei, vocês vão lembrar. Eu cheguei em casa, eu tinha em torno dos 18 anos. Estava meu pai no sofá, minha mãe e meus irmãos. E eu falei assim, eu virei crente. Naquela época a gente falava desse jeito, né? Eu virei crente. Minha mãe levantou do sofá e deu um grito, o quê? Você virou o quê? Falei, crente. Ela falou assim, eu quero você nas festas, nas drogas, bebendo, menos na igreja. Falou, deixa ele para mim, nunca esqueço disso. Aí meu pai ainda falou assim, mas não tem problema não, ele vai. Minha família inteira ficou com isso, que minha mãe trancava o cadeado para mim não ir para a igreja. Eu era mais novinho, sabe? E ela trancava, não vai para a igreja. Então, geralmente é a própria família, talvez um casamento você tenha uma crise, que fica contra você. Só passou. A mulher dele falou algo muito Deus. Talvez você que está aqui, que é mulher, ou você que está em casa, quantas vezes ela precisa ir para a igreja e o marido não deixa? O marido vai contra. Não é verdade? Ou quantas vezes o homem vai para a igreja, ou então talvez tem um contra o outro, ou tem crise no casamento, crise na família. Então Jó, a primeira coisa foi o quê? A família. A única família que, na realidade, o filho dele morreu, a única pessoa que deveria estar do lado dele era a mulher dele. Saiu. Talvez, não só isso, né? Talvez uma pessoa, por exemplo, quando ela perde tudo, que nem Jó perdeu, né? Agora eu estou pobre. E aí, você vai continuar casado comigo ou não? Nada, eu só ficava com você por causa do dinheiro, agora eu vou procurar outro rico. Aí que a gente conhece as pessoas, certo ou não? Quarta provação, afastamento. Quando você está em provação, você está doente, você perdeu a família, as pessoas fazem o quê? Ó, você conhece realmente quem são seus amigos. Quinta provação, ataque no seu caráter. Você começa a se questionar. Eu mesmo, nossa, Deus, será que eu estou orando? Será que eu isso? Você começa a se questionar. Você começa o seu caráter com Deus, você começa a duvidar.
Você começa a se perguntar um monte de coisa. Não é verdade? Quando você está passando por sofrimento, você se pergunta por um monte de coisa. Terça aprovação, aprovação da palavra de Deus. Você começa a confrontar a palavra e aquilo ali vai entrando no seu coração. Será que é isto mesmo ou não? Será que eu não estou fazendo conforme está escrito? Então Jó passou por várias provações. E uma das coisas aqui sobre a palavra de Deus é os amigos quererem pegar a palavra de Deus e falarem em nome de Deus. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Você está do lado de fora e você vai para o inferno. Está falando em nome de Deus. Cuidado. Nós não podemos atacar os outros e falar em nome de Deus sem nós termos certeza disso. Isto é muito preocupante. Bom, o outro tópico aqui, para você que está aí com a revista, nós vamos agora no tópico 2. Nós falamos aí por que os justos sofrem, nós entendemos várias coisas. Nós vamos fechar isso aqui. Tópico 2. Será que existe bondade desinteressada? Ou seja, será que as pessoas são boas e têm as coisas porque elas fazem uma barganha com Deus? É uma barganha com Deus, é uma troca. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Inclusive para muitas pessoas que não cristãos. Essa também era a tese. Olha o que o diabo falou. Ele é feliz no casamento porque ele não tem problemas. Eu vou aqui, toca no casamento dele, para ver se ele continua te servindo ou não. Quantas pessoas hoje não estão distantes de Deus, estão tendo aquele ali, Deus, ele te serve porque ele tem dinheiro, porque ele tem um bom emprego. Faz ele perder o emprego para ver se ele te serve sim ou não. E aí a gente vai entender essa questão de troca. Capítulo 4, do 1 a 11, não vou ler todo, mas apenas como referência, é justamente o que acontecia com Jesus. Olha o que acontecia com Jesus. O diabo pegou, colocou ele num alto monte e falou assim: tudo isto te darei e me servir. Se você é Deus mesmo, sai daqui, derruba daqui, pula desse monte, que aos teus anjos darão ordem, e o diabo usa o quê? A própria palavra. Então o diabo confrontou Jesus com a palavra. Talvez nós estamos sendo confrontados com a palavra, mas num sentido negativo. Talvez a pessoa pegue um texto fora do contexto e fala: tá vendo? Eu li aqui, você está assim, ou assado, porque você não serve direito, porque você está pecando. Vai para o mundo, compensa a Deus. Porque lá no mundo você tinha saúde. Lá no mundo você tinha paz. Inclusive lá no mundo você tinha tempo. Tempo para sua família, tempo para assistir televisão. Hoje você vai na igreja e você não tem tempo para nada. Olha o que. Vai para a igreja, não vai para a escola dominical, não. Sabe por quê? Porque está na pandemia. Você vai para lá, você vai ficar doente. Tem de gente lá doente. Você começa a dar ouvidos. E outra coisa, tem nada não, você ficar aqui, você está cansado. Hoje você está cansado, dorme até mais tarde. Tá? Eu estou mentindo? Então é isto. O diabo ele vem colocando palavras para ver se você vai permanecer ou não. Hoje eu não vou na igreja, porque o quê? Não. Vão aqui. Deus sabe, o diabo ainda fala isso. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe que você está triste. Deus sabe que você está com o pé machucado. Deus sabe que está na pandemia. Ele te entende. Então não precisa. Na realidade, o pastor também sabe que hoje você pode ficar em casa. Afinal, trabalhou até mais. É a prova, querido. É a hora de a gente falar: afasta-te de Satanás. Porque somente o Senhor teu Deus eu vou adorar. Eu vou para a casa de Deus, é sim. Mesmo com dor na coluna, mesmo com problema, mesmo cansado, porque quando eu chegar lá, Deus vai me restaurar, Deus vai me ajudar, eu vou ouvir uma palavra. Então, para pensamentos, eu vou para a casa de Deus.
Verdade? Então, Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, vem falando justamente sobre isso. É a tese do diabo. Ele é fiel porque ele te serve, Deus. Ele te serve porque ele tem tudo. Essas pessoas aí vão para a igreja, Deus, porque elas têm tudo. Tira o carro delas que eu quero ver se elas vão para a igreja de ônibus. Tira, Deus, fura o pneu do carro dela que eu quero ver se ela vai reclamar ou não. Talvez aqui muitos não sabem, minha esposa sabe um pouco. Quando eu me converti, eu congregava numa igreja, vocês conhecem ali a Fundação Bradesco, onde eu morava. Eu congregava numa igreja lá no Cruzeiro, vai chegando ali no terminal. Eu ia a pé. Eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, mas eu ia a pé. Eu subia aquela baixada do Papilão ali, ó, e eu ainda chamava um amigo meu, vamos embora para a igreja, ele falava, vamos. Ele converteu, ele foi meu amigo, peguei a palavra dele, para Deus, né? Nós dois íamos a pé para a igreja. Aí a igreja fechou, mudou lá para o centro, Goiânia. Saía daqui, ia lá para o centro de ônibus. Aí lá não deu certo. Eu fui congregar numa igreja lá no Veiga Jardim, próximo terminal do Veiga Jardim, morando ali no Papilão. Eu ia a pé. Nós tínhamos ensaio de teatro, 3 horas da manhã, eu voltava do ensaio a pé. Lá do terminal do Veiga até em casa. Minha mãe quase me matava, né? Eu era jovem, né? Até a hora de você chegar e tal. Mas eu chegava feliz. E a pé. E hoje muitas pessoas não vão para a igreja. Talvez façam, o Alex vai para a igreja porque ele mora de frente para a igreja. Não, eu não venho para a igreja porque eu moro perto da igreja. Eu venho para a igreja porque eu amo a igreja, ainda que fosse distante. Então o diabo, ele tem essas teses. Ele é fiel, Deus. Tira o carro dele, tira o dinheiro dele que eu quero ver se você vai de bicicleta para a igreja. Quero ver, Deus. Quero ver. A tese. Ah, Deus, ele é fiel porque ele tem uma família bonita, um casamento bonito. Toca no casamento dele que eu quero ver se serve. Quero ver se esse caboclo é fiel aí. Toca, Deus, nos amigos dele, porque eu quero ver. E aí, Deus, ele te serve porque ele tem uma boa saúde. Toca na coluna dele, mas ele te serve. E assim vai o diabo. Né? Pode o homem compreender a Deus? Deus não revela a causa do sofrimento. Revelar a causa pode destruir o quê? O objetivo. Olha, Deus tem um quê? Um objetivo. Deus se envolve com o ser humano, Deus fala com ele. Deus leva a Jó a abdicar da justiça própria. Abrir mão disto é buscar valores em Deus. Lições aprendidas aqui. Primeiro, a dor e a prosperidade pode acontecer com quem? Todos. Justos e injustos. O sol se põe sobre o quê? Sobre justos e injustos. Segundo, Satanás sempre age usando quem? Pessoas. Ele vai usar sua mãe, seu pai, sua mulher talvez, seu marido. Para quê? Para forçar a pessoa, para ver se realmente ela serve ou não. Essa é a segunda lição. Terceiro, mesmo que você esteja ferido financeiramente, fisicamente, emocionalmente, o que você tem que fazer? Lute. Eu estou doente, mas eu vou continuar servindo a Deus. Meu casamento está passando por problemas, mas eu vou continuar indo na igreja. Eu moro longe, mas eu vou continuar firme com Deus. Estou desempregado, passando luta, passando fome, mas o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Pense o seguinte, querido, se você está passando dificuldades, se você está feliz, glorificando o Senhor, outras pessoas vão olhar e falar assim, aquela ali é crente. Olha ali, ela não tem emprego, ela não tem isso, não tem aquilo, mas ela vai fiel. Olha ali o sol quente, a pessoa vai para a igreja mesmo assim, vai de bicicleta, coloca um menino atrás, coloca a mulher na frente e vamos para a igreja. Aquela, olha que lindo. Você está entendendo, querido? Aí é a hora de que a nossa luz, a luz do Senhor brilha, tanto que as outras pessoas vão falar assim, nossa, eu quero servir a Deus como aquela pessoa serve. Porque ela não murmura, porque ela não reclama, porque ela está firme. É que a gente vê quem é servo. Nem sempre quem nos visita é o quê? Amigo.
Quinto, nem sempre os mais jovens, né, são desprovidos de sabedoria. A gente pode aprender com pessoas. E o último, Deus não tem obrigação de dar satisfação. Forte. Quero que o Senhor fora. Por que eu estou passando? Deus, ele não está. Nós vamos entender aqui no livro de Jó, Jó questionando uma coisa, e Deus chega e fala assim: ô Jó, peraí, me fala aí. Foi tu que criastes o mundo? Você conhece as estrelas, Jó? Você conhece os planetas? Eu não tenho obrigação de dar resposta, não. Eu sou Deus. Pode a criatura questionar o Criador porque me fizestes assim? Deus não tem obrigação, Ele é Deus. Lembra da pregação? Nós somos o quê? Servos. Então Deus não tem obrigação. Amém, queridos? Então, para repetir aqui, quem é o autor de Jó? Jó, certo? Jó foi real ou fictício? Real. Aonde que foi que Jó viveu? Uz, aonde que é Uz? Na terra da onde? Aonde que é? Lá no mar Mediterrâneo, nas Arábias, né? Quando que Jó foi escrito? Na época de Abraão, Isaac e Jacó. Como que é o livro de Jó? Ele é uma prosa e poesia, né? A organização do livro de Jó, nós falamos sobre isso, algumas cenas. Ele passou por quê? Crise. Depois ele começou a perguntar por que eu estou passando essa. Depois as outras pessoas chegou para ele e falaram: você está passando essa. Deus veio e deu a resposta, certo? Por que o justo sofre? Não é. Tem um monte. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tanto justos como injustos sofrem. E aí, para finalizar, pode o homem compreender a Deus? Por mais que nós tentamos, nós não vamos chegar. O que você pode dizer hoje sobre o que Deus falou com você? Ou você em casa quiser colocar nos comentários. Temos que ter bastante sabedoria, paciência, mas longanimidade, fidelidade, ser fiel até. Só foi fiel até. E as pessoas abandonam Deus hoje por qualquer coisa, qualquer dificuldade. Porque tá calor, eu não vou para a igreja. Tá chovendo, eu não vou para a igreja. Tá frio, eu não vou para a igreja. Qualquer coisa, queridos. Tem pandemia, eu não vou para a igreja. Qualquer coisa. Bom, parabéns. Tenta. Olha que lindo isso. Queridos, talvez você não ouviu, que você está em casa, ela falou algo lindo. Acima da paciência, nós temos que ter fé. Continuar com fé. Estou passando dificuldades, mas vou continuar com fé. Estou passando lutas, mas vou continuar com fé. Porque Deus sabe tudo. Amém? Deus sabe. Vamos orar para terminar? Aula que vem, nós vamos falar sobre o quê? Vê aí na revestinha. Quem era Jó? Ih, muita lição maravilhosa, né, querido? Quem está gostando aí? Muito bom, né? Bom, vamos orar. Não, ninguém, eu vou orar. Pai querido, quando eu estou pela traz sabedoria, traz bastante obrigado, Senhor, pela abençoa, abençoa, guarda, Pai. Obrigado, Senhor, pela esta palavra. Dominic, obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Dá a todos vocês.
hoje à noite. É a escola dominical amanhã, às 19 horas, o culto hoje à noite. Seja bem a nossa casa do Senhor.